Romanos, capítulo 9, o versículo 32. Por quê? Porque não buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito. Feche seus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui com o coração, com a mente abertos para ouvir a Tua palavra, que alimenta, Tua palavra, Senhor, que direciona, que nos vivifica, Tua palavra, Senhor, que é bússola, é direção, é refrigério, é milagre, é cura. Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Fala aos nossos corações, repreende em nome de Jesus toda distração, todo pensamento contrário, toda seta, Senhor, que venha tentar tirar a atenção, ó Pai, da Tua igreja, ó Deus, nesse momento tão sublime, tão importante, que é ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, perdoa meus pecados, meus erros, fala, ó Deus, através do Teu servo, me coloco como instrumento nas Tuas mãos, eu declaro, Senhor, a minha total dependência de Ti, que eu esteja sensível a ouvir, Senhor, o Teu Espírito Santo, para entregar aquilo que está no Teu coração para a minha vida, para a vida da Tua igreja. Assim, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Lendo o capítulo 9 de Romanos, é um capítulo que fala da soberania de Deus, é um capítulo que fala sobre Deus e o seu povo. Só que nessa mensagem eu não vou entrar nos detalhes, no contexto sobre a relação de Deus com o seu povo gentio, não vou entrar nos detalhes do capítulo, eu quero trazer questões práticas, pontos práticos, objetivos, para que nós possamos entender, compreender e aplicá-los na nossa vida, na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual. E é interessante que esse versículo 32, ele vai nos trazer um alerta, dizendo, olha, por quê? Porque no versículo 30, que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Mais uma vez nós vemos aqui a importância de entendermos, compreendermos a importância da fé e também a importância da lei, das obras, porque nós sabemos que a fé, sem obras, ela é morta. A lei é boa, mas a dificuldade de cumpri-la é muito grande. Então Jesus vem, cumpre, e hoje estamos no tempo, no período da graça, e pela fé nós conhecemos, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, ele vai nos trazer aqui, olha, precisamos entender que o que fazemos na nossa vida cristã, na nossa vida ministerial, na nossa vida na igreja, precisamos compreender que tem que ser tudo pela fé. Precisamos buscar a Deus pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele é galardoador daqueles que creem nele, daqueles que o buscam, daqueles, né, Ele dá recompensa para aqueles que o buscam. Eu fico feliz porque você está aqui nessa manhã buscando a Deus, e Ele tem galardão, Ele tem bênção, Ele tem recompensa. Você está aqui, Ele está preparando, meu amado irmão, na sua casa, na sua família, Ele está agindo, Ele está trabalhando. Porém, precisamos buscar, fazer, exercer, trabalhar, colocar a mão no arado pela fé. Não apenas ficar balizados por obras, porém, a obra ela é fundamental. Que fé é essa que você tem, diz a Bíblia, que se você tem fé, você não tem obras. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Se você tem uma fé verdadeira, genuína, é claro que você tem que ter obras. Porém, ele vai dizer aqui, tropeçaram na pedra de tropeço.
E fazendo um paralelo aos nossos dias hoje, quais pedras vocês têm caído? Nós temos tropeçado. Que pedras muitas vezes estão na trajetória do nosso caminho e nós temos que desviar, nós temos que tomar cuidado, porque é bíblico. Aquele que está de pé precisa o quê? Olhar, vigiar, estar atentos. Hoje pessoas andam olhando para baixo, olhando para o celular. Quantas vezes, eu tenho certeza que você provavelmente já viu alguém caindo, ou quase caindo, ou tropeçando, porque em vez de andar atenta ao redor, está olhando um celular. Hoje as pessoas estão presas, cativas a um celular, não conseguem, meu amado irmão, almoçar sem estar com o celular, não conseguem dormir, mal conseguem estar na igreja, sem estar mexendo no celular e por aí vai. Precisamos entender o que tem feito a gente tropeçar. A gente se coloca como se escravos, né? A pessoa manda uma mensagem, acho que até Débora uma vez conversou comigo um tempo, como se a gente tivesse obrigado a responder na hora. Meu amado irmão, a gente tem que estar sempre ligado com Deus, amém? Todo tempo temos que estar com gratidão, temos que estar em oração. Então, olha só que interessante. Tropeçaram em pedra de tropeço. Talvez hoje você esteja aqui, não tenha ainda tropeçado, mas no caminho, na trajetória que você está avançando, você está tendo que se desviar de muitas delas. Talvez você esteja aqui, tenha caído, tenha tropeçado, mas tenha certeza que o nosso Deus é o Deus misericordioso, é o Deus que concede uma nova oportunidade. Então, se você caiu, Deus está te levantando nessa manhã, Deus está renovando, está firmando seus pés sobre a rocha, e se você está, meu amado irmão, olha, desviando para lá, desviando para cá, muitas pedras de tropeço sendo colocadas por pessoas, até muitas vezes familiares, na escola, meu amado irmão, por amigos, por colegas, que é normal, isso pode, isso é legal, isso é prazeroso, cuidado! Continue desviando, porque lá no final, oh aleluia, está preparado. Deus, Ele é fiel para guardar o nosso tesouro, o nosso depósito, até aquele dia, até o dia final. E se você perseverar, é assim que você consegue ganhar e salvar a sua alma. Persevera, cuidado com as pedras de tropeço. Jesus foi tentado no deserto assim. Pedras foram, olha, se você é filho de Deus, falamos aqui domingo passado, transforme essas pedras em pães. Pedras poderiam vir a ser pedras de tropeço. Cuidado. Mesmo diante de milagre, precisamos estar atentos para saber o que realmente é de Deus e o que realmente não é de Deus. E se você voltar ao versículo 6 de Romanos 9, e não pensemos que a palavra de Deus falhou. Muitos pensam que a palavra de Deus, ela é falha. Muitos pensam que a promessa de Deus falhou. Muitos são enganados, engodados pelo erro de que Deus não cumpriu, que Deus retardou. Meu amado irmão, cuidado. Na Bíblia nós vemos vários esclarecimentos, várias passagens de que Deus não falhou em nenhuma das suas promessas. Tem um versículo claro, Deus não falhou em nenhuma das suas promessas. Nós vemos lá em Pedro, quando vai falar da volta de Jesus, ainda que muitos esperam demorada a volta dele, Deus não atrasa, Deus não retarda. Para Deus um dia são como 1000 anos são como um dia, e tudo está no controle de Deus. Então, muitas vezes, uma das pedras de tropeço, um dos erros, é a pessoa achar e pensar que a palavra de Deus falhou. Quantas vezes eu escuto, mas a Bíblia, ela é um livro, foi passado por mãos, mas irmão, foi escrita por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Você lê
relê, e Deus vai falando contigo de uma maneira grande, de uma maneira forte. Respeitamos cada um que pensa, tem o direito de interpretar da maneira que quiser, mas para mim, a palavra de Deus é viva e eficaz e não falha. A palavra de Deus não falhou e nunca falhará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá. Palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra. Palavra de Deus, meu amado irmão, precisamos entender, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus penetra a divisão da alma, pensamentos, juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos do coração. Precisamos entender. A palavra de Deus está lá em Timóteo, divinamente inspirada, para repreender, para orientar, para exortar, para ensinar, e por aí vai. Então muitos pensam e acabam entrando nesse pensamento errado, de que a palavra de Deus falha. Deus falou, Deus prometeu e não cumpriu. Amado irmão, será que foi Deus que errou? Ou você que, a pessoa que fez como Saul, fez como o povo de Israel no deserto, que não acreditou, não se esmerou, não fez a sua parte? Cuidado, um dos grandes erros, uma das grandes pedras que fazem muitos tropeçarem, não quiseram esperar, né? Moisés vai lá e fere a rocha, e por aí vai. Cuidado, são coisas que são sigilosas, são coisas que são muitas vezes ardilosas e fazem pessoas tropeçar, e o pior, achar que Deus não cumpriu, que a palavra de Deus falhou. Não, Deus, Ele é soberano, amém? Deus é soberano. Nós que precisamos nos moldar, nós que precisamos entender, compreender que nós somos vasos nas mãos do oleiro. É exatamente isso que Ele vai tratar aqui. Diz o versículo 14, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Muitos pensam que Deus, Ele é injusto. Só que a Bíblia fala que Ele é justo, que Deus é fiel, que Deus Ele é onisciente, onipotente, onipresente, santo, 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 eterno. E quantas vezes você escuta: mas se Deus é bom, se Deus é justo, por que permite a fome na África? Por que permite... Meu amado irmão, eu ouvi isso uma vez e realmente é muito forte. Se eu não me esforçar, se eu não trabalhar, Ele vai permitir a fome na minha casa, para aprender que eu preciso também fazer a minha parte. Se eu ficar querendo viver numa zona de conforto, achando que, meu amado irmão, precisamos entender a justiça de Deus. Ela é totalmente diferente da justiça dos homens. Muitas mazelas, muitos problemas, não é culpa de Deus, é culpa dos homens, dos seres humanos. Você vê isso desde Gênesis. E querem culpar a Deus. Que diremos então? Que Deus é injusto? Muitas pessoas querem culpar a Deus pelos erros que cometeram, sabendo, de forma consciente, que escolheram o caminho errado, que escolheram o caminho mau. Porém, o caminho correto é se humilhar, é se arrepender, é reconhecer o erro, a falha, se humilhar aos pés do Senhor Jesus e não querer culpar, falar que Deus é injusto. Pelo contrário, que se cumpra em nossa vida a justiça de Deus, que se cumpra em nossa vida, porque tem a justiça no sentido, sim, punitivo, no sentido de que Deus vai trazer o juízo, como trouxe com Davi, como trouxe com tantas outras passagens que nós vemos na Bíblia, mas estamos também falando da justiça, de nós sermos resgatados, de sermos remidos, sermos pegos e colocados a salvos, sermos justificados. Por quê? Porque, meu amado irmão, por melhor que você seja, por mais recursos que você tenha, por mais forte que você seja, por mais sábio que você tente ser, nada vai fazer você conseguir adquirir a sua salvação. A salvação não é por merecimento, mas é pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós vemos aqui, pessoas vão imputar
as mazelas, os erros, as circunstâncias a Deus? De modo nenhum. Deus é injusto. Ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Sabe por quê? Deus conhece o coração. Deus conhece das pessoas aquilo que você não conhece. Eu convivo muito, por exemplo, com a Débora. Conheço a Débora, né, estamos muitos anos juntos, mas lá dentro, quem conhece é Deus. Você convive com seu filho, você convive com pessoas, você vai conhecer aquilo que a pessoa permite conhecer externamente, através de palavras, através de atitudes, mas os pensamentos, o coração, quem vai conhecer é Deus. Então, aplica-se a justiça, a misericórdia, a bondade e a vontade de Deus conforme lhe aprouver, porque Ele é o soberano e é Ele que conhece o coração. A sua onisciência, de longe, Deus penetra nos pensamentos. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Deus conhece toda. Então, Deus terá misericórdia de quem Ele julgar ter misericórdia, Ele terá compaixão de quem Ele julgar ter compaixão, porque Ele é injusto? De modo nenhum. É porque Deus conhece e Deus trata o coração de cada um, na vida de cada um, e às vezes a gente tenta ajudar, dar uma ajudinha para Deus. Não, Deus não vai precisar, irmão. Se Deus está querendo tratar alguém, deixa Deus tratar esse alguém. Se Deus está querendo tratar seu coração, deixa Deus tratar o seu coração. Não é ficar pensando, a palavra de Deus falhou, não. Não é ficar pensando, Deus é injusto, não. É falar, Senhor, trata. É falar, Senhor, lava. É falar, Senhor, quebra esse vaso e faz um vaso novo. Olha o que diz, versículo 16. Olha, Deus, assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Aqui começa a tratar da soberania de Deus. Faraó, coração endurecido, para que as maravilhas de Deus ali no Egito, na libertação do seu povo, ocorressem à vista de todos, e ainda assim o povo, se rebelou, o povo murmurou, o povo, enfim, ficou com o coração também uma dura cerviz, pagou por isso, veio o juízo. Deus foi tendo misericórdia. Deus foi dando, vemos Juízes, quando você lê o livro de Juízes, Deus foi dando misericórdia. O povo errava, falhava, se distanciava de Deus, o povo clamava, Deus tinha misericórdia, levantava um juiz. Depois o povo caía de novo, se afastava de novo. Meu amado irmão, não permita na sua vida esses altos e baixos conscientes, não permita na sua vida ficar, não teste, não prove, não fique, meu amado irmão, provando a Deus, porque Deus é justo. Deus é misericordioso, Deus é bom, amém. Mas Deus, Ele vela e zela pela sua palavra. A alma que pecar, essa morrerá. Deus, Ele sabe trazer o momento certo, a hora certa de colocar, às vezes, por exemplo, provações, tentações não, Deus não tenta ninguém, mas provações, para às vezes nos consertar, para às vezes que nós vamos ser moídos, tratados, rasgados e falar realmente, Senhor, quantas vezes eu fiquei cambaleando. Na igreja, sou um, lá fora sou outro. No meio da família, eu sou um, lá fora sou outro. Ou pior, na igreja, sou um, em casa sou outro. Cuidado. Precisamos estar atentos. Deus, Ele está falando, olha, até Faraó, vai citar aqui, olha, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus. Ele tem misericórdia. Olha, Faraó, foi para isso que eu o levantei. Foi para isso que eu coloquei, para que seja anunciado em toda a terra as maravilhas. E Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. E quando nós falamos de soberania, olha o que diz o versículo 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir
com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para que do mesmo barro possa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha a profundidade do ensinamento de Paulo à igreja aos romanos. Paulo vai dizer assim, olha, você vai me dizer, Deus se queixa? Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Quantos estão caindo nessa pedra de tropeço, querendo contender, discutir com Deus? Colocar a culpa, as responsabilidades, os seus erros, suas falhas em Deus. Quantos, né? E você escuta isso. Pessoas que muitas vezes, por causa de títulos, por causa de cargos, colocam Deus como Senhor deles. Deus tem que fazer, Deus é obrigado a fazer, cuidado. Você vê ensinamentos, Deus é bom, Deus vai ouvir a oração, amém? Se você pedir e clamar com fé, né? Jesus ensina que na oração, né? Olha, um pai não vai dar aos seus filhos, né? Cobra, um pai não vai dar aos seus filhos escorpiões quando ele pede pão, Deus não vai dar nada disso. Porém, Deus sabe o que é melhor. Agora, Ele é o Senhor e nós somos seus filhos, nós somos seus servos. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então nós vemos aqui pessoas que começam a querer inverter, começam a querer dar espaço a, não sei, talvez por causa de títulos, cargos, situações que fazem, olha, querer contender com Deus e falar, por que você me fez assim? Querem discutir com Deus, colocam, não, Deus tem que fazer, eu já ouvi palavras, Deus tem que fazer, Deus vai fazer, meu amado irmão, cuidado com isso, cuidado com isso. Uma das mais lindas e belas passagens que nós temos com Jesus, se queres, não é verdade? Se puderes, se queres, se quiseres, me curarás. Que coisa linda. Jesus fala, quero, seja curado. Nós possamos entender, compreender que o Filho pede ao Pai. Que nós possamos entender, compreender que nós, como vasos, venhamos pedir, clamar com a fé, com a certeza que o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado da sua família, o Senhor tem cuidado, meu amado irmão, das suas circunstâncias, o Senhor cuida de ti. Então precisamos ter esse esmero, esse cuidado. Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? O oleiro não tem direito sobre a massa. Permita-se colocar como vaso nas mãos do oleiro. É tão lindo olhar lá em Jeremias, capítulo 18, levanta-te, Jeremias, e desça até a casa do oleiro. Cheguei lá, o oleiro estava trabalhando, né? a massa, o oleiro estava trabalhando, e quebra o vaso, faz um vaso novo, é tão lindo. Mas, e a aplicação prática disso nas nossas vidas? E a aplicação disso na nossa vida ministerial? Deus quebra, que nós possamos nessa manhã falar, Senhor, quebra esse vaso. Quantas vezes eu já tropecei, Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu caí, eu falhei. Pedras de tropeço, Senhor. Eu desviei de uma, desviei de outra, mas tombei em uma, levantei, desviei, tombei em outra. Deus te trouxe aqui nessa manhã, meu amado irmão, para te renovar, te fortalecer, porque Ele quer quebrar vasos aqui nessa manhã, a começar por mim, e Ele vai fazer um vaso novo, Ele vai fazer um vaso novo e vai encher até transbordar. Vai encher até transbordar. Versículo 24, estes vasos somos nós. Vou ler de novo. Estes vasos somos nós. Posso ouvir um glória a Deus? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Esse vaso somos nós. Como eu disse, aqui o contexto, ele está falando, caracterizando, definindo quem é o povo de Deus, gentios, judeus, ele está trazendo esse contexto, só que como eu disse, eu estou trazendo uma aplicação prática, meu amado irmão, esse vaso somos nós, também chamados por Deus.
gentios, aqueles que não são judeus, você, eu, nós. E você é esse vaso que Deus quer estar ali, cuidando, moldando, fazendo, tratando. Esses vasos somos nós, porque Deus também chamou, Deus também te chamou, e isso é motivo de alegria, isso é motivo de regozijo. Deus também te chamou, meu amado irmão, nós também somos chamados, nós também somos escolhidos, porque a salvação no nome de Jesus está para toda a humanidade. Deus amou o mundo de uma maneira tal, de uma maneira tão grande, que deu seu Filho, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas se você crê nessa palavra, você terá a vida eterna. A vida eterna, quando você lê o livro de João, quantas vezes, como Jesus assegura a vida eterna para aqueles que nele creem. Como Jesus fala de vida eterna? Muito. Nos outros evangelhos também, mas João, eu leio com uma maneira assim tão grande, Deus fala grandemente ao meu coração sobre a vida eterna. Depois leia o evangelho de João com esse foco, na vida eterna. Você fará uma leitura muito diferente na sua vida. Voltando ao texto, diz o versículo 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como eu disse aqui, muitos pensam que a palavra de Deus falhou, versículo 6. Muitos pensam que Deus é injusto, versículo 14. E por aí vai. Muitos acham que depende de quem faz, de quem corre, versículo 16. Muitos acham que depende das obras, depende do que faz. Só que nós vemos aqui que muitos que talvez pensem que Deus não vai cumprir, que Deus não vai fazer. Acredite, o Senhor cumprirá a sua palavra. Deus falou na sua vida, Deus prometeu, Deus vai cumprir a sua palavra, as suas promessas na sua vida. Deus falou, toda a sua palavra se cumprirá, porque Deus zela pela sua palavra. Jesus falou que voltará, Jesus está voltando. Prepare o seu coração, prepare as suas vestes, que nós possamos naquele grande dia estar com as vestes alvas, limpos, lavados, como vasos nas mãos do oleiro, para que naquele grande dia nós venhamos estar preparados, vigilantes, nós venhamos ser as virgens prudentes, nós venhamos estar, meu amado irmão, preparado para aquele grande dia, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Ainda que muitos julguem demorada, para Deus um dia são como 1000 anos são como um dia. Então continue acreditando na palavra do Senhor. Versículo 30, que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Que nós possamos então estar atentos, vigilantes, a não querer fazer na nossa vida ministerial apenas por coisas automáticas, apenas por liturgias. É muito bom você vir à igreja, servir, tocar um instrumento, fazer uma oração, dirigir um culto, assistir, cultuar a Deus. Assistir não, você não vem assistir nada, você vem cultuar a Deus, amém? Nós vem aqui para cultuar a Deus. É muito bom, mas não pode ser de qualquer maneira, não pode ser uma busca qualquer, tem que tudo ser feito pela fé. Eles buscavam a lei de justiça e não atingiram a lei, não alcançaram a lei, por quê? Cadê a fé? Não adianta ser apenas uma regra e se distanciar da fé. Que nessa manhã nós possamos estar clamando ao Senhor, falando: Senhor, me ajuda, que essas pedras de tropeço sejam retiradas da minha vida, essas que levam à queda, Senhor. Que o Senhor venha tratar, que o Senhor venha me quebrar, venha fazer um vaso novo para a sua glória. Na mesma casa tem vasos de barro, de prata, de ouro, há vasos de honra, vasos de desonra. A Bíblia fala de tudo isso.
E que você venha ser um vaso de honra na presença de Deus. Que nós venhamos ser, na presença de Deus, um vaso que entende, que compreende, que permite que a vontade dEle seja feita em nossas vidas, que a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável, venha prevalecer em nossas vidas. Que nós não venhamos jamais dar espaço em nossa mente, em nosso coração, para achar que a palavra de Deus falhou, para achar que Deus é injusto, para achar, meu amado irmão, nada disso. Que nós venhamos ser pessoas que assumam as responsabilidades das nossas escolhas, dos nossos erros. Cuidado, porque muitas vezes tem coragem para experimentar o que é errado, muitas vezes tem coragem para ir para o caminho torto, mas na hora de assumir o erro, na hora que vem a consequência, a sequela, aí é fraco. Aí não tem coragem de falar, eu errei, fui eu que escolhi. Aí vai falar, Deus está injusto, e começa por aí. Mas que nessa manhã nós possamos ser homens, mulheres fortes, corajosos, destemidos, que assumem a responsabilidade daquilo que escolhemos. Por isso, que escolha com a direção de Deus. Escolha, seja homem, seja mulher, de palavra, de sim, sim, de não, não. Meu amado irmão, de humildade, de falar assim, errou, errou, Senhor me perdoa. Se errou, se falhou com seu irmão, fala, errei, falhei. Mas assim, você será vaso de honra, pautado, balizado na sinceridade, diante de Deus, diante dos homens. E o Senhor te galardoará, te abençoará, porque você permite ser um vaso sempre nas mãos do oleiro. Amém? Te convido a se colocar de pé nesse momento. Que você não venha tropeçar na pedra de tropeço. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos clamar. Nós vamos falar com Deus. Comece a falar com Ele. Senhor, quero nessa manhã colocar como vaso nas Tuas mãos. Senhor, eu me permito, eu me entrego ser tratado por Ti. Senhor, fale com Ele. Quantas vezes quase dei espaço ao ego, à soberba. Ele é o Senhor. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Diz Paulo aos Romanos. Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Querer contender com quem o fez? Discutir com quem o fez? Faça essa oração comigo, Senhor. Precisamos, ó Deus, descer à casa do oleiro, sermos quebrados, ser um vaso novo, conforme, ó Deus, o Senhor estiver moldando. Que somente assim, ó Deus, não tropeçaremos, somente assim, Senhor, não seremos atraídos, engodados por pensamentos que contendem contigo, que exaltam e elevam o homem, que exaltam o ser humano, que tendem a fazer com que a criatura rejeite o Criador. O Senhor é soberano, o Senhor está no alto e sublime trono. O que é o homem? Quando eu olho para os céus, vejo a lua e as estrelas, eu pergunto o que é o homem? Diz o Salmo 8, o que era o ser humano? Assim, ó Deus, nos alegramos, nos regozijamos, porque sabemos quem nós somos, com a humildade, com o Senhor, amor, com alegria, sabemos que somos teus filhos,
que Tu és o Senhor de nossas vidas. É o Senhor que está no controle, é o Senhor que dirige, é o Senhor que leva, é o Senhor que traz, é o Senhor que abre, é o Senhor que fecha. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, que Tu fechas, ninguém abre. Em nome de Jesus, assim, quebra, Senhor. É um momento de intimidade, é um momento, Senhor, que o Senhor está tratando em corações de maneiras diferentes. Por isso não tem, ó Deus, ninguém aqui à frente, não tem ninguém levantando a mão, mas é o Senhor, é o Teu Espírito Santo tratando diretamente aos corações. E assim te agradecemos. Quebra, Pai, e faz um vaso novo. E faz um vaso novo, conforme a Tua vontade, o Teu querer. E enche, enche, enche até transbordar. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Aplauda bem forte em nome do Senhor Jesus.